Fala pessoal, como é que vocês estão? Estamos começando aqui a semana discutindo um pouquinho sobre pesquisa clínica. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as principais características de cada um dos estudos clínicos, de fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4. Vamos começar então por uma pergunta que caiu em 2021. A pesquisa clínica é usualmente classificada em 4 fases, considerando os aspectos mais importantes e seus principais objetivos. Uma pesquisa clínica que envolve geralmente cerca de 100 pacientes que dispõem da condição estudada e tem como objetivo obter mais dados de segurança e começar a avaliar a eficácia de novo medicamento ou procedimento, é considerado um ensaio de fase 1, 2, 3 ou 4. Então, essa é a pergunta. E para a gente responder essa pergunta, a gente tem que voltar aqui para essa imagem, né? A gente sabe que a pesquisa ela começa numa fase pré-clínica, a pesquisa que a gente chama de pesquisa básica ou pesquisa de bancada, onde são estudados os princípios biológicos, o racional biológico, a cascata biológica. Isso é estudado em animais. E o que caracteriza a fase pré-clínica, então, é a pesquisa em animais ou pesquisa em bancada de laboratório. E a gente entra na fase clínica. Na fase clínica já se utilizam seres humanos para a pesquisa. E a gente tem 4 fases principais. Os estudos de fase 1, que utilizam normalmente voluntários sadios ou pacientes estáveis. E o objetivo de um estudo de fase 1 é a determinação da dose ideal, da tolerabilidade e da segurança. Mas, sem dúvida nenhuma, segurança é a palavra-chave quando eu estou pensando em estudo de fase 1. O estudo de fase 2 começa a avaliar já pacientes, a população-alvo. Então, se eu estou falando de uma droga para câncer coloretal, eu já vou incluir pacientes com câncer coloretal. E no estudo de fase 2, eu ainda me preocupo com segurança, mas eu já começo a determinar no estudo de fase 2 os dados preliminares de eficácia, como a taxa de resposta, a sobrevida livre de progressão, a duração de resposta e assim sucessivamente. O estudo de fase 3 é o principal dos estudos, é o estudo mais robusto que gera evidência de eficácia conclusiva, mostrando que de fato a intervenção versus o braço comparador é melhor no tratamento de determinada condição. O que o estudo de fase 3 tem de desvantagem? Primeiro, ele depende de um número grande de pessoas, ele demora e ele custa caro, mas em compensação, ele gera uma evidência científica mais robusta. E os estudos de fase 4 são aqueles estudos que acontecem pós-aprovação, pós-comercialização, onde a gente vai estudar aí os dados de farmacovigilância, ou seja, dados de segurança novos que podem aparecer com o uso massivo da medicação, bem como novas indicações para aquele medicamento. Pois muito bem, vamos voltar então na nossa questão. A questão falava de um estudo com poucos pacientes, 100 pacientes, que já tinham a condição. Então, a gente não está falando de voluntários sadios. Então, não é um estudo de fase 1 e não é um estudo pré-clínico, porque é em adultos. Que tem como objetivo a segurança e começar a avaliar a eficácia. Ou seja, ele está descrevendo um estudo de fase 2. Então, gabarito da questão, letra B, estudo de fase 2. Vamos ver mais uma questão sobre esse tema. Questão de 2019. São características dos estudos clínicos randomizados de fase 2. Então, ele vai agora falar um pouco sobre os estudos de fase 2. Letra A. Identificar com poder adequado o melhor braço de tratamento. Incorreto. A identificação do melhor tratamento, do melhor braço de tratamento, é feita idealmente com estudo randomizado de fase 3 e não de fase 2. Letra B. Utilizar muitas vezes de braço controle interno com terapia padrão. Isso é verdade, os estudos de fase 2 podem utilizar de um controle interno com terapia padrão. Então, essa é uma característica dos estudos de fase 2. Letra B está correta. Vamos ver as outras.
Letra C. Serem considerados estudos de fase 3 reduzidos em amostragem? Errado, eles são estudos diferentes. Eles focam muito na segurança, eles admitem desfechos diferentes. Então, não é um estudo de fase 3 reduzido. Letra D. Uma de suas desvantagens é não amenizar os vieses de seleção? É incorreto. O estudo de fase 2 pode sim amenizar os vieses de seleção, então isso não está certo. E letra E. Comumente possuir os mesmos desfechos de um estudo de fase 2, como sobrevida global e qualidade de vida, não é correto. Normalmente, os estudos de fase 2 têm como desfecho taxa de resposta, segurança, duração de resposta, sobrevida livre de progressão, enquanto os estudos de fase 3 têm aí sobrevida global e qualidade de vida como os principais endpoints. Então, a gente vê que o gabarito da questão foi a letra B, utilizar-se muitas vezes de um controle interno. E aí eu queria só lembrar a vocês a pirâmide da evidência científica. Então, a pirâmide da evidência começa com a opinião de especialista, com relato de caso, que é a evidência científica mais fraca, e vai subindo para ensaios in vitro, transversal, caso controle, coorte, ensaio clínico e revisão sistemática e meta-análise, que dão aí a evidência mais robusta dentro da ciência. Infelizmente, hoje em dia, a gente vê este fenômeno acontecer, que é a inversão da pirâmide. A opinião do meu caso, o meu relato de caso, muitas das vezes é colocado como uma verdade científica, mas é nosso papel ter atenção para que isso é de fato incorreto. A única inversão de pirâmide que a gente deveria aceitar é opinião de mãe. Em opinião de mãe, a gente confia. Era isso que eu queria discutir com vocês hoje. Para quem está preocupado com o Ned, ele tá bem. Ned, fala oi. Fala tchau. Ned. Tá com sono. Um abraço e até amanhã.